Olá, meu nome é Leandro, sou professor de ciências e o título da aula que eu vou apresentar são os domínios e reinos dos seres vivos. Bom, quando eu falo de domínios e reinos, eu falo de classificação biológica, classificação dos seres vivos. Falando de classificação, eu tenho que falar a evolução histórica do assunto. Tem vários filósofos e vários cientistas que desenvolveram o assunto, que criaram sistemas de classificação usados até hoje. Não dá para falar de todos aqui agora, vou falar de alguns, separei talvez 3 cientistas e um filósofo de destaque. Bom, aqui o filósofo Aristóteles, que viveu no século IV a.C., Linneu, um pesquisador naturalista que viveu no século XVIII, e Carl Woese, que viveu mais recentemente no século XX. Bom, começando por Aristóteles, ele criou o primeiro sistema de classificação conhecido, registrado, foi dele. É um sistema que classificava os seres vivos em 2 grupos, em vegetais e animais. Bom, a partir do conhecimento que nós temos hoje, é um sistema de classificação muito simples, porque deixa de fora fungos, algas, bactérias, protozoários. No entanto, o tipo de ideia de classificar os seres vivos foi pioneira na época que ele viveu. Agora, um sistema de classificação muito utilizado atualmente é o proposto por Linneu no século XVIII. Linneu, ele criou essas categorias, reino, que dentro do reino tem vários filos. Dentro do filo tem várias classes, dentro da classe tem várias ordens, dentro de uma ordem tem várias famílias, dentro de uma família vários gêneros e dentro do gênero várias espécies. O próximo sistema, Carl Woese, que viveu no século XX, ele criou um sistema de classificação com base em 3 domínios. Esse sistema de classificação está no nível acima dos reinos, ou seja, dentro do domínio tem reinos. Ele criou um sistema de classificação baseado em 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Arqueia são esses em tom azulado, são as bactérias primitivas, que remontam à atmosfera primitiva da Terra. Elas são diferentes das bactérias do grupo bactéria, que está em tom roxo, que são essas bactérias que nós encontramos no solo, que provocam doenças nos seres humanos, que pode ser encontrado em simbiose no organismo dos seres humanos, em outros organismos também, né? E, por fim, os demais seres vivos não bacterianos, plantas, fungos, animais, protozoários. Percebam que isso é uma árvore filogenética e que o grupo Arqueia está mais aparentado evolutivamente com o grupo Eucária do que comparado com o grupo Bactéria. Bom, agora nesse slide eu apresento os 3 domínios e 5 reinos. A partir de um ancestral em comum, derivou o domínio bactéria, que por sua vez, dentro dele está o reino Eubactéria. Aqui do outro lado, o domínio Arqueia, dentro dela está o reino Arqueobactéria. E o domínio Eucária tem 4 grupos diferentes, 4 reinos diferentes: Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Esse sistema de classificação é muito útil no ensino fundamental e médio, mas ele não representa o total de reinos que, por exemplo, no ensino superior você estudaria, que um cientista trabalha. É mais simplificado, mas é muito útil para a gente entender o sistema de classificação dos seres vivos, né? Bom, antes de começar a falar de domínio por domínio, reino por reino, é interessante relembrar alguns conceitos. Primeiramente, qual que é a diferença entre um ser unicelular e pluricelular? Uni significa um, pluri ou multi significa vários. Então aqui são seres que têm apenas uma célula. Tanto os organismos do domínio Arqueia quanto bactéria têm uma célula só. Alguns fungos têm uma célula só, outros têm vários e se encontram nos pluricelulares. Algumas algas, como essa aqui, euglenas, e aqui tem um protozoário que também são seres formados por uma célula só. Agora, os pluricelulares são os demais seres que eu não disse que não estão nesse grupo aqui. Insetos, animais, vegetais, algumas algas.
Outro conceito, relembrando, células eucariontes e procariontes. As células eucariontes são mais complexas do que as procariontes. As procariontes são as células pertencentes aos domínios arqueia e bactéria. São células bacterianas, de um modo geral. Elas são mais simples, com menos estruturas, e o ponto mais marcante é o local onde está o material genético, o DNA. O DNA nos procariontes se encontra dispersos na célula. Aqui não, se encontra de forma organizada. O DNA está dentro dessa membrana chamada carioteca. E percebam que tem várias organelas com membranas aqui. Aqui não tem. Dentre essas organelas, eu vou citar essa aqui, as mitocôndrias. É uma organela que tem a função de captar o açúcar que nós comemos na alimentação, quebrar e liberar energia para as atividades da célula. Aqui estão micrografias, que são fotos de um aparelho, de um microscópio, chamado microscópio eletrônico de varredura. Aqui, essas estruturas que estão aqui, chamadas de retículo endoplasmático, a gente pode observar aqui do lado. Aqui está a carioteca, que é a membrana nuclear, e o DNA se encontra disperso aqui dentro. E aqui também uma micrografia de uma bactéria, a salmonela, que é desse grupo aqui dos procariontes. Bom, relembrando ainda, autótrofos e heterótrofos. Os organismos autótrofos, auto significa ele mesmo, ele por si próprio. Trofo significa alimento. Ele por si produz o próprio alimento. Quem que produz o próprio alimento? As plantas, que fazem fotossíntese, algas multicelulares, algas unicelulares e algumas bactérias. Heterótrofo, hetero, diferente, trofo, alimento. São organismos que precisam consumir um alimento produzido pelos autótrofos, que são os demais seres vivos. Bom, agora voltando para os domínios e para os reinos, vamos começar pelo domínio bactéria. Reino eubactéria. Eu significa verdadeiro, bactérias verdadeiras. São seres unicelulares que têm uma célula só. Procariontes, que o material genético fica disperso na célula. Eles podem ser tanto autótrofos, produzem o próprio alimento, quanto heterótrofos. Aqui eu coloquei 5 exemplos. Bactérias no formato de espiral, como a espiral do caderno. Essa bactéria, ela provoca uma doença sexualmente transmissível, a sífilis. Aqui, bactéria em forma de bastão, bactéria em forma de bolinha, de cocos, bactéria em forma de vírgula, um vibrião, e um destaque especial para essa bactéria aqui. Ela é chamada de cianobactéria, uma bactéria que existe há alguns bilhões de anos. Graças a ela, grande parte do oxigênio que tem na atmosfera é ela que produz. Ela vive no mar, na água, em associação com fungos no ambiente terrestre. Bom, agora domínio arqueia, reino das arqueobactérias. Arqueo significa antigo, bactérias antigas. Como eu disse já no começo da aula, são bactérias que remontam à Terra primitiva, onde as condições eram extremas. Por isso elas são chamadas de extremófilas. Bom, são seres unicelulares, procariontes, que podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. E quais que são esses ambientes extremos que esses seres vivem? Bom, vamos começar por esse tipo de bactéria aqui, que vive em vários lugares, dentre eles no sistema digestório de seres ruminantes. Ruminante pode ser boi, gado bovino, pode ser cabra, girafa, camelo. Eles produzem uma substância chamada metano, que é uma substância que existia em abundância na atmosfera primitiva da Terra. Outros exemplos de extremófilos, que vivem em ambientes extremos, são essas bactérias aqui. Uma em forma de bastão, de bastonete, e aquela em formato de cocos. Halófilos são seres que vivem, halo significa sal, filo significa gostar, gostam de ambiente com elevada concentração de sal. Essas bactérias foram isoladas do Mar Morto, que é um mar que fica no Oriente Médio, que tem uma concentração de sal altíssima, que outro ser, dificilmente tem um ser que se desenvolve ali. Outros tipos de bactérias arqueias extremófilas são as acidófilas e termofílicas.
Acidófilas gosta de ácido. Termofílicas gosta de temperaturas elevadas. Elas podem ser separadas, ou só acidófila ou só termofílica, ou os dois ao mesmo tempo, como as que vivem nesse ambiente aqui. Isso aqui é um lago que fica no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e ele é tanto quente quanto um ambiente ácido. Essa cor bonita, alaranjada, é graças a compostos de enxofre. Esse ambiente ácido, possivelmente, outros seres vivos não vivem. E essa temperatura que esse bicho sobrevive, algumas sobrevivem a temperaturas até de 100 graus Celsius, que é a temperatura onde a água ferve ao nível do mar, né? Bom, agora, indo para o domínio Eucária, reino protista, o primeiro dos 4 que eu vou falar aqui agora. Reino protista tem basicamente 2 grupos de seres vivos, algas e protozoários. Bom, são seres eucariontes. As algas são autótrofas. Os protozoários são heterótrofos. As algas, elas podem ser tanto unicelulares, como esse caso aqui da alga parda, que ela pode ser utilizada na elaboração de comida japonesa e outros pratos também, quanto algas unicelulares, uma célula só, como essa euglena aqui. Os protozoários são sempre unicelulares, como esses 2 exemplos aqui. Essa é a ameba, que é um organismo presente eventualmente na flora intestinal e eventualmente também pode provocar doenças nos seres vivos, como a disenteria amebiana. E esse protozoário aqui, o paramécio, ele vive em vida livre, não é um parasita. Bom, agora o próximo grupo, bem conhecido, reino vegetal, que são seres eucariontes. São seres autótrofos que fazem fotossíntese. E todos os seres desse grupo são pluricelulares, têm várias células. Como exemplos, nós temos as briófitas, musgos, pteridófitas, dentre vários, a samambaia, gimnospermas, dentre vários exemplos, o pinheiro do Paraná, e angiospermas, as plantas que produzem flores e frutos. Ainda no domínio Eucária, o reino animal, também bem conhecido, são seres eucariontes, heterótrofos, pluricelulares e toda uma diversidade. Bom, o reino fungi, dos fungos, são seres eucariontes, todos heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, eles têm que ingerir de uma fonte externa. São seres que podem ser tanto quanto pluricelulares. Unicelulares, como exemplo, no caso do fermento. Esse fermento ele pode ser utilizado para a elaboração de pão. Esse organismo também pode ser utilizado para a elaboração de álcool, de etanol, no caso da cerveja, e esse álcool que é vendido em posto de gasolina, em supermercados. Agora, fungos pluricelulares, nós temos, por exemplo, os cogumelos. Esse cogumelo aqui ele é comestível, o champignon. Bolor na parede. E essa espécie aqui, que ela pode ser utilizada para produzir a penicilina, que é um antibiótico, do gênero Penicillium. Bom, esse era o conteúdo, espero que todos tenham gostado e bons estudos a todos.